A paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em três categorias: escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores de fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas três fórmulas, porque nós temos apóstolos e também sacerdotes. E por nós termos as duas autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas três funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @AIG 1318 37 300 e ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro desta igreja virtual, @IG 1318 37 300, escolhendo o livro, o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome, que você é membro da AIG 1318 37 300 e diga qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Examine Mateus capítulo 12 e saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 70 denúncias, com o prêmio somado de
de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassou R$ 1 bilhão, para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus, o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nestes ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live e em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora dar início às nossas orações para dar início à nossa live. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live, da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença. Vamos dar aqui continuidade às nossas orações. Vamos fazer uma oração agora para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo do Senhor Deus, para conduzir o sorteio dos 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo e os 20 livros das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva,
vida, espírito e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos. Todos sejam muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora fazer mais uma oração para dar início ao sorteio dos 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Vamos fazer um sorteio. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmos das Escrituras Sagradas. Oração de número 7. Oração de número 7. Glórias ao nosso Senhor. Santíssimo Senhor Deus dos Exércitos, que através da ministração da Tua palavra nesta live, da Tua igreja virtual, AIG 1318 37 300, esta vida que estão ligadas junto conosco em um só Espírito, sejam renovadas e recebam a Sua poderosa transformação e restauração para ser igrejas vivas do Senhor com abundância de boas obras. E que haja o sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Amém. Glórias ao nosso Senhor, sejam todos muito bem-vindos. Escolha agora um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos dar início aqui ao sorteio dos rebanhos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Escolha o número aí de 1 a 20 para que o Espírito Santo do Senhor Deus possa falar ao seu coração. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Vamos ao sorteio do livro para a meditação do rebanho. Glórias ao nosso Senhor. E o livro sorteado é o livro de Números, 36 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Livro de Números. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Números. Seja muito bem-vindo, William. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 9 do livro de Números. Capítulo 9 do livro de Números. Contém 25 versículos, que diz assim: a celebração da Páscoa, versículo 1, 2, 3 e 4. Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no ano 2º da sua saída da terra do Egito, no mês primeiro, dizendo: celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo, no dia 14 deste mês, ao crepúsculo da tarde, o seu tempo a celebrareis, segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritmos, e celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. E o livro sorteado é o livro Abacuque, de Abacuque, 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Abacuque. E o capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de Abacuque.
capítulo 3 do livro de Abacuque, contém 19 versículos. A oração de Abacuque, versículo 1, 2, 3 e 4. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte de Pará vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Escolha o número de 1 a 20 para fazer parte do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus, o Cristo, para que o Espírito Santo possa lhe conceder um número e um versículo e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Efésios, 6 capítulos. De Efésios. O sorteio do capítulo do livro de Efésios. Capítulo 4 do livro de Efésios. Capítulo 4 do livro de Efésios. Contém 32 versículos. A unidade da fé. Versículo 1, 2, 3 e 4. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Apocalipse, 22 capítulos. Livro de Apocalipse, vamos ao sorteio. O capítulo é o capítulo 9 do livro de Apocalipse. Capítulo 9 do livro de Apocalipse contém 21 versículos. A quinta trombeta. O quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saindo do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder com o que tem o escorpião da terra. E foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo do Senhor Deus sobre a fonte. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Judas, um capítulo. Glórias ao nosso Senhor. Judas contém 25 versículos, que diz assim: a profecia apostólica, exortações. Versículo 17, 18, 19 e 20. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus, o Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o espírito.
Vós, porém, amados, edificai-vos da vossa fé santíssima, orando ao Espírito Santo. Glória a nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Agora eu irei sortear uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas virtuais oferecem. Mas lembrando que estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento, que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora ao sorteio da denúncia. A denúncia sorteada é a denúncia de número 80. Denúncia de número 80. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Atenção em mais esse desafio que faz parte das mais de 70 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar que são mentiras, sendo essa denúncia de número 80. Nós das 12 igrejas virtuais estamos afirmando que todos os que estão com o sacerdote e apóstolo responsável pelas 12 igrejas virtuais, imitando ele e aprendendo com as 12 igrejas virtuais, como está escrito na Bíblia Sagrada em Hebreus 13, com foco nos versículos 7 e 17, essas pessoas não terão suas boas obras, ofertas, nem dízimo se tornando em vão. Como está escrito nos livros de Mateus 15, com foco nos versículos 7 a 9, Mateus 23, com foco nos versículos 13 a 15, e em Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19. E nós estamos desafiando a alguém provar que essas afirmações são mentiras com base na Bíblia Sagrada para receber o prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro para quem provar isso na Bíblia Sagrada. E anuncie essa mensagem de número 41 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 6. Oração de número 6. Glórias ao nosso Senhor Deus. Senhor Deus, nossa forte e fiel rocha e fortaleza, eu peço ao Senhor que todas essas preciosas vidas ligadas conosco em um só espírito nesta sua igreja virtual, @G 1-318-37-300, sejam limpas, libertas e purificadas pela tua verdadeira palavra, sendo ministrada, e que haja o poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo e Salvador. Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos dar continuidade aqui agora aos sorteios dos 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 16, par, e de número 15, ímpar. Vamos aqui agora ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de 2 Reis, 25 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. O capítulo sorteado é o capítulo 21 do livro de 2 Reis. Capítulo 21. Capítulo 21 do livro de 2 Reis contém 26 capítulos. Versículos, perdão. O reinado de Manassés de Judá. Versículo 1, 2, 3 e 4.
Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Ezibá. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído, e levantou altares a Baal, e fez um poste ídolos, como a fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 6, par, e do número 5, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Isaías, 66 capítulos. Glória ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Isaías. Capítulo 52 do livro de Isaías. Capítulo 52 do livro de Isaías contém 15 versículos, que diz assim, do versículo 1 ao 4. Desperta, desperta, reveste da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Sacode-te do pó, levanta-te e toma assento, ó Jerusalém. Solta-te das cidades de teu pescoço, o cativa filha de Sião. Porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendidos, e sem dinheiro sereis resgatados. Porque assim diz o Senhor Deus: o meu povo no princípio desceu ao Egito para nele habitar, e a Síria sem razão o oprimiu. Glórias ao nosso Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. Vamos ao sorteio. Amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Livro de 1 João, 5 capítulos. Livro de 1 João. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 João. Capítulo 3 do livro de 1 João. Capítulo 3 do livro de 1 João contém 24 versículos, que diz assim: o Senhor Deus é Pai e é santo, seus filhos são também santos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Vede que grande amor nos tens concedido, ó Pai, a ponto de sermos chamados filhos do Senhor Deus, e de fato somos filhos do Senhor Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos do Senhor Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a eles, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro, todo aquele que pratica o pecado e a transgressão da lei. Glórias ao nosso Senhor Deus. O rebanho sorteado é o rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. Vamos ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Jó, 42 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Jó. Gratidão pela presença.
capítulo 41 do livro de Jó. Capítulo 41 do livro de Jó. Capítulo 41 do livro de Jó contém 34 versículos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Pode tu, com anzol, apanhar o crocodilo ou lhe travar a língua com uma corda? Podes meter-lhe na raiz uma vara de junco? Ou furar-lhes as bochechas com um gancho? Acaso te fará muitas súplicas ou te falará palavras brandas? Fará ele acordo contigo ou tomá-las por servo para sempre? Glórias ao nosso Senhor. Agora, o último rebanho. Rebanho de número 18, par, e 17, ímpar. Sorteio. Livro de Sofonias, 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de Sofonias. Capítulo 3 do livro de Sofonias contém 20 versículos. Ameaças contra Jerusalém. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ai da cidade opressora, da rebelde e manchada. Não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens pérfidos, os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei agora sortear uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas virtuais estão apresentando. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio da denúncia. Denúncia de número 75. Denúncia de número 75. Glórias ao nosso Senhor Deus. As leis que continuam na graça. Muita atenção nessa denúncia de número 75, dentre as mais de 70, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando que há 3 leis na Bíblia Sagrada que não foram anuladas pelo Senhor Jesus ou Cristo, sendo elas a lei do Senhor Deus, Pai do Senhor Jesus, a lei do próprio Senhor Jesus e a lei dos apóstolos do Senhor Jesus. Uma das leis dos apóstolos são a classe dos trabalhadores nas obras. E atenção, e se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essas leis não existem ou elas foram anuladas na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 36, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 3. Glórias ao nosso Senhor Deus. Oração de número 3. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através do poder da Tua palavra sendo ministrada, eu lhe peço que seja onde estiver esta vida conectada conosco nesta live, da sua igreja virtual, @ig1318 37300, sejam expulso todo o mal e essas vidas livres e fortalecidas em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém.
Glórias ao nosso Senhor. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Agora, mentalize aí um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas que será sorteado no final desta live para a sua meditação, para que o Espírito Santo do Senhor Deus possa falar ao seu coração com o livro e com o capítulo das Escrituras Sagradas. E o livro sorteado foi o livro de Obadias, um capítulo. O livro de Obadias contém um capítulo com 21 versículos. Os pecados e o castigo de Edom. Versículo 1, 2, 3 e 4. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado o mensageiro que disse: Levantai-vos e levantemos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habita nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizem no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos a mais um livro. O livro de Miqueias, 7 capítulos. O livro de Miqueias, 7 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Miqueias. E o capítulo sorteado é o capítulo 5 do livro de Miqueias. Capítulo 5 do livro de Miqueias contém 16 versículos, que diz assim: o Senhor Deus, capítulo 5 contém 15 versículos, que diz assim, versículo 1, 2, 3 e 4. Agora ajuntou-te em tropas, ó filhas de tropas, pôs-se a sítio contra nós, ferirão com a vara a face do juiz de Israel. E eu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que está em dores, estiver dado à luz. Então, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Glórias ao Senhor Deus. Vamos a mais um livro. Sejam todos muito bem-vindos. E o livro sorteado é o livro de 1 Timóteo, 6 capítulos. 1 Timóteo, 6 capítulos. E o capítulo sorteado é o capítulo 6 do livro de 1 Timóteo. Capítulo 6 do livro de 1 Timóteo contém 21 versículos. Dos senhores e dos servos, versículo 1, 2, 3 e 4. Todos os servos que estão abaixo de julgo, considerem digno de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome do Senhor Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel, não o tratem com desrespeito, porque é irmão, pelo contrário, trabalhe ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é santo e amado. Ensina e recomenda estas coisas. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus o Cristo, e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entendeu, mas tem mania por questões e contendas de palavras,
de que nasce inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de 2 Pedro, 3 capítulos. 2 Pedro, 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Pedro. Capítulo 2 do livro de 2 Pedro. Capítulo 2. O livro de 2 Pedro contém 22 versículos. Os falsos mestres, seu caráter, obra e justo castigo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se o Senhor Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Sejam todos muito bem-vindos. E o livro sorteado é o livro de Joel, 3 capítulos. Livro de Joel. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Joel. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 1 do livro de Joel. Capítulo 1 do livro de Joel contém 20 versículos. A carestia causada pelo gafanhoto e pela seca. Versículo 1, 2, 3 e 4. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Betuel. Ouve isso, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias dos vosso pai? Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos descendentes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei agora sortear uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas virtuais estão oferecendo. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da denúncia. Denúncia de número 77. Denúncia de número 77. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Muita atenção nessa denúncia de número 77 das mais de 70 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Nós das 12 igrejas virtuais estamos afirmando que o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Cristo e o Espírito Santo são 3 seres distintos um do outro. E se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essa nossa afirmação é uma mentira, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 38 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Vamos fazer uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 4. Oração de número 4. Glórias ao nosso Senhor Deus. Senhor Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais onde estiver chegando esta sua live, dessa sua forte igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de depressão e de toda a opressão do mal,
onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada. E todo mal sai agora pelo poder do sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize aí um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. O livro sorteado é o livro de 1 Reis, 22 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. E o capítulo sorteado é o capítulo 17 do livro de 1 Reis, capítulo 17. Capítulo 17 do livro de 1 Reis contém 24 versículos, que diz assim: Elias prediz grande seca, corvos o sustentam. Versículo 1, 2, 3 e 4. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um sorteio de mais um livro da Bíblia Sagrada. Livro de 1 Crônicas, 29 capítulos. E o livro, capítulo sorteado, é o capítulo 29 do livro de 1 Crônicas. Capítulo 29 do livro de 1 Crônicas. 29 de 1 Crônicas contém 30 versículos, que diz assim: Salomão proclamado rei. Versículo 22, 23, 24 e 25. Pela segunda vez fizeram o rei Salomão, filho de Davi, e ungiram ao Senhor por príncipe e a Zadok por sacerdote. Salomão assentou no trono do Senhor rei, em lugar de Davi, seu pai, e prosperou, e todo o Israel lhe obedecia. Todos os príncipes, os grandes e até todos os filhos do rei Davi prestaram homenagem ao rei Salomão. O Senhor engrandeceu sobremaneira a Salomão perante todo o Israel. Deu-lhe majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Hebreus, 13 capítulos. Livro de Hebreus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Hebreus. Capítulo 7 do livro de Hebreus. Capítulo 7 do livro de Hebreus contém 28 versículos, que diz assim: Melquisedeque, tipo de Cristo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Senhor Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou dízimo de tudo. Primeiramente interpreta rei de justiça, depois o rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogias, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante do Filho do Senhor Deus, permanece sacerdote virtualmente. Considerai, pois, como era grande, este a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando das melhores despojos.
Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Livro de Ageu, 2 capítulos. Livro de Ageu. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Ageu. Capítulo 1 do livro de Ageu. Capítulo 1 do livro de Ageu contém 15 versículos. Ageu exorta o povo a reedificar o templo. Versículo 1, 2, 3 e 4. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês do primeiro dia, no mês que veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz: Não veio ainda o tempo que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: A casa é templo de habitar-te vós em casa panelada, enquanto esta casa permanece em ruínas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao nosso último livro a ser sorteado. Livro de Eclesiastes, 12 capítulos. Livro de Eclesiastes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio. Capítulo 9 do livro de Eclesiastes. Capítulo 9 do livro de Eclesiastes. Contém 18 versículos, que diz assim: A sorte parece ser a mesma para todos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Deverás me apliquei a todas essas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos do Senhor Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera. Não sabe o homem, tudo está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede aos justos e ao perverso, só bom ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, e ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo enquanto se faz debaixo do sol. A todo sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvario, enquanto vivem depois rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei ler para vocês uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas virtuais estão apresentando. As denúncias são mais de 70, sendo a denúncia de número 61, e os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassou mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidente. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou sua igreja falar mal deles, isso está acrescentando a atividades e atitude contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aquele que tem essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23, com foco nos versículos 15, e Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 22, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Eu irei agora ler para vocês a revelação das nossas denúncias.
Essas denúncias te trazem no mínimo de 4 formas para você agir com ela. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. E em segundo lugar, examinar a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seitas, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora aos sorteios dos 20 números, no qual eu pedi para que você mentalizasse um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Você que escolheu o número 18 vai meditar no livro de Números, capítulo 9. Número 6 vai meditar no livro de Abacuque, capítulo 3. Número 11, Efésios, capítulo 4. Número 5, Apocalipse, capítulo 9. Número 1, Judas, capítulo 1. Número 12, 2 Reis, capítulo 21. Número 4, Isaías, capítulo 52. Número 8, 1 João, capítulo 3. Número 15, Jó, capítulo 41. Número 20, Sofonias, capítulo 3. Número 19, Obadias, capítulo 1. Número 9, Miqueias, capítulo 5. Glórias ao nosso Senhor. Número 17, 1 Timóteo, capítulo 6. Número 14, 2 Pedro, capítulo 2. Número 16, Joel, capítulo 1. Número 10, 1 Reis, capítulo 17. Número 13, 1 Crônicas, capítulo 29. Número 3, Hebreus, capítulo 7. Número 7, Ageu, capítulo 1. E por último, número 2, Eclesiastes, capítulo 9. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Vamos agora às nossas finalizações. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @IG 1318 37 300 e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações, revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedida pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente, para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. E em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 70 denúncias apresentadas em nossos canais, incluídas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos,
pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeiro ou espiritual. E cada uma delas vale desde 2 milhões de reais até 200 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco todos os obreiros recebem os seus salários, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Moçambique, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais e ministérios e canais. Assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente a presença do Espírito Santo nesta live. Agradeço também a presença de cada um de vocês aqui nesta live. Fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E aguardo vocês na próxima live. Amém.